Passaram as primeiras horas depois da segunda derrota do Filipe Luiz, a primeira derrota numa Libertadores. Perdemos em casa para o Central Córdoba. É a primeira derrota do Flamengo para um time argentino no Brasil. Tem todos esses coeficientes para a gente trabalhar aqui, mas principalmente eu quero te dizer que depois de tudo, agora com a cabeça mais tranquila, agora revendo o jogo, agora reanalisando a partida, eu posso te dizer, a derrota acabou sendo boa. Quer que tinha Felipe não tem derrota pra ganhar? Ah, não sei se você não é Flamengo. Tá, acalma tua voz maluca, relaxa teu coração e vem trocar uma ideia comigo. O que acontece, meus amigos e minhas amigas? Ponto 1. O Filipe Luiz é um treinador inexperiente. Você tentou de todas as formas, e volta lá atrás quando eu falei sobre o Filipe Luiz. Volta lá atrás quando eu falei que escolher o Filipe Luiz para treinar o Flamengo era um tiro no escuro, porque ele nunca treinou ninguém. Você lembra que eu te disse isso? Todo mundo me batendo, me xingando, eu falei, cara, isso não significa que ele é ruim, gente. Ele vai ser um baita treinador, ele é estudioso, ele é tudo, mas ele é inexperiente, não era uma opinião minha. Eu falava lá atrás, vocês têm mania de tudo quererem dizer que é uma opinião, e não era opinião. O Filipe Luiz não tem experiência, ponto final. Ah, ele treinou sub-17, sub-20, cara, ele ficou 3 meses trabalhando ali, velho, no sub-17, sub-20, que não tem absolutamente nada, tem zero a ver com o futebol profissional, zero, tá? Então, assim, com nenhuma experiência, a diretoria antiga alçou a treinador do Flamengo, e a gente pegou e começou a olhar aquele cara e falou assim, meu irmão, é uma joia bruta que o Flamengo tá pegando, assim como você pega um jogador de base, o Flamengo pegou um treinador de base, pegou alguém que tem muita inteligência, muita leitura, muito conhecimento, alguém que sabe o que é Flamengo, e o Flamengo falou assim, vamos lapidar o Felipe e vamos fazer isso funcionar. É isso, ok? Dito isso, o Felipe segue sendo um treinador inexperiente. E a derrota de ontem é boa para acordar o Felipe. Durante a entrevista no pós-jogo, durante a entrevista, ele se confundiu várias vezes, tá? Principalmente no tema priorizar ou não priorizar o Campeonato Brasileiro. Ele se enrolou, e você viu isso. Tá? Ele se enrolou, mas eu vou chegar num ponto legal disso tudo da coletiva. Primeiro ele falou, não, a gente não está priorizando. Aí depois ele fala, se eu botasse 11 reservas e vencesse, o discurso ia ser outro. Ou seja, você chegou a pontuar que você botou alguns jogadores, você sabe que você escolheu, você sabe, tá? Isso tem que ser muito claro, você sabe que você escolheu alguns jogadores para começarem no banco, porque você achou que dava para ganhar do Central Córdoba com o time enfraquecido. Tá? Enfraquecido, eu vou botar muitas aspas aqui, porque eu vou até rebater um bocado disso, beleza? Enfraquecido entre aspas. Você achou que dava para vencer. Então, assim, não é que você falou, ah, eu não quero ganhar o jogo da Libertadores. Não, eu prefiro ganhar o jogo. Não, não é isso. Você queria ganhar os 2 jogos, só que você olhou para o Central Córdoba, talvez com um pouco de arrogância, e falou: consigo vencer o Central Córdoba no Maracanã. Tudo bem, tá tudo certo, e vou te dizer, dava para vencer. Durante muito tempo do primeiro tempo, durante grande parte do primeiro tempo, o Flamengo teve 80% de posse de bola, 82% de posse de bola. Isso significa que a cada 10 minutos do jogo a gente ficou 8 minutos com a bola e o adversário 1 minuto e pouco. É absurdo o que o Flamengo fez no primeiro tempo. A gente dominou a partida. Agora, é um domínio arame liso. E aí começam os pontos que você precisa corrigir. Aí vem aquelas coisas que eu falo assim, o treinador inexperiente vai cometer esses erros e cabe muito mais ao torcedor não cair na pilha e querer que mande embora um treinador que é inteligente, estudioso, mas que é inexperiente, para trazer aquelas raposas velhas que a gente já conhece. Para trazer aqueles nomes que, cara, não fariam nem um décimo do que o Felipe Luiz está fazendo e que pode fazer. O potencial do Felipe é absurdo. Então, assim, vamos lapidar o Felipe, vamos corrigir o Felipe, vamos junto com ele apontar os erros, porque é mais inteligente isso do que mandar o Felipe Luiz embora, como eu já vi umas loucuras aí, dizendo, ah, ele não é treinador. Não. Cara, para que comece a se falar em nome de raposas velhas do futebol, aquelas que estão ali mamando nas tetas do futebol há muito tempo e que não te entregam nada de novidade, nada de interessante. O Felipe entrega, ele tem capacidade, ele é bom e ele vai errar. Aí eu volto no que eu estava te falando, assim, esse erro de ontem foi bom, porque o que acontece ontem, principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo o jogo foi decidido, e aí eu quero que você entenda, o Flamengo estava dominando o jogo, ele ia vencer aquela partida, mesmo com os jogadores que entraram em campo. Então, esquece esse papo furado de que o Flamengo perdeu porque poupou. Esquece esse papo furado, isso é mentira. Talvez se tivesse entrado com força máxima, talvez, tá? A gente não tem aqui uma bola de cristal, porque o Gerson entrou e jogou porcaria nenhuma, o Wesley entrou e não jogou nada, o Pulgar não jogou nada. 3 grandes jogadores do Flamengo jogaram nada ontem. Então, assim, qual a garantia de que se você tivesse escalado o time titular, e são só 3 peças que a gente está falando, tá? 3 peças. Isso seria absurdamente melhor, seria muito diferente. Não tem essa garantia. Tira isso da tua cabeça, é mentira.
Isso não existe. Segundo, amigo, o Varela estava jogando muito bem, tá? Ele cometeu erro como todo mundo, mas o Varela estava bem, estava melhor que o Wesley. Varela estava melhor que o Wesley. Tá? Um time com a linha com os dois Léos, Varela e Alexandro. O time que no meio de campo tem Everton Araújo, Pulgar, e aqui o Everton Araújo é o ponto que eu vou falar. Everton Araújo, Pulgar, o Dela Cruz, que porra, destruiu o jogo, e Arrascaeta. Esses três caras, o meio campo, com Dela Cruz e Arrascaeta. Lá na frente você tem Bruno Henrique, Plata e o Juninho. Irmão, esse time não consegue vencer o Central Córdoba? Claro que consegue. Tava dominando o jogo. O Juninho perdeu. O Juninho mais uma vez perde os gols que ele não pode perder. O Juninho é um caso de. Real, o Juninho é um caso de dar um banho de sal grosso nele lá, para ele entrar logo no nível do Flamengo, tomar um xingão da torcida rápido, para que ele entenda o Flamengo e para que ele já pegue esse ritmo, para que ele tire essa uruca dele, porque o Juninho é bom de bola. Ele cria opção, ele abre espaço, ele chega. Só que tá perdendo muito gol. Não pode perder gol, Juninho. Não pode, bicho. Se você continuar perdendo gol, eu vou começar a pedir outro jogador no teu lugar, velho. Tá ligado? Você precisa botar essa bola na rede. Mas aí, junto com você, ontem, aqui um dos erros já do Felipe Luiz, o Bruno Henrique não jogou nada. Nada. O Bruno Henrique botou certas bolas em velocidade para a linha de fundo e perdeu a bola sozinho. O Bruno Henrique estava tropeçando na bola e assim como o Juninho perdeu um que eu tô te falando no primeiro tempo, o Bruno perde um na cara do gol no segundo tempo. Por que o Juninho teve que sair, sendo que ele estava criando mais opção, estava errando menos, tirando a finalização. Ele estava errando menos no jogo, estava sendo mais produtivo, estava criando mais. Por que na hora de tirar você tem que ficar entre Bruno Henrique e Juninho e você tirou o Juninho? Porque o Felipe Luiz vai cometer esse tipo de erro, porque ele ainda é um treinador experiente. Ele ainda vai olhar para o nome, para o medalhão, ele ainda vai tremer na base na hora de tirar o Bruno Henrique. São coisas que ele precisa ir mudando, que ele ainda tem o grupinho de amizade dele, com o Bruno Henrique, com o Gerson, com a Arrascaeta, que ele vai precisar ir devagarzinho, lapando isso, e que é normal. Eu prefiro o Felipe Luiz errando, do que todos os outros que eu já vim falando aqui, velho. Prefiro 1000 vezes. Eu prefiro um erro novo. Eu prefiro errar algo que eu nunca errei do que errar aquilo que a gente já vem errando sempre, beleza? Aí o segundo erro, o Alan tá jogando pra cacete. E o torcedor, inclusive o torcedor do Flamengo, precisa de uma vez por zerar o passado do Alan, esquecer o que o Alan já fez no Flamengo e começar a pensar no Alan 2025. O Alan hoje tem condição para brigar no time titular. O Alan hoje ele tem condição para brigar no time titular. Então, quando você não vai usar um dos titulares, o Alan tem que ser o primeiríssimo nessa fila. Ontem era para ser Alan e Dela Cruz jogando junto com a Arrascaeta, porque isso qualifica o passe. O Alan tem bola longa, o Alan tem lançamento. O Alan é muito mais jogador do que o Everton Araújo. E o Everton Araújo estava sem jogar um mês. Tem um mês que o Everton Araújo não aparecia em nenhuma escalação. Tem um mês que você não ouvia falar do Everton Araújo. O Felipe Luiz me deixa para te substituir e botar um moleque no jogo de Libertadores. Erro master. De novo, não é porque poupou o Pulgar, bicho. Se tivesse tirado o Pulgar e botado o Alan, ia dar tudo certo. E aí vem as fatalidades do jogo, tá? Fatalidades do jogo. O pênalti do Léo Pereira é um pênalti com o Léo Pereira, um zagueiro, para mim, dos melhores do futebol brasileiro, tá? Para mim, o Léo Pereira é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, cometeu um pênalti infantil. Quando o seu dos melhores zagueiros do futebol brasileiro faz um pênalti idiota, isso muda a cara do jogo. Muda a cara do jogo, aí tu vem para um segundo erro de marcação, uma bola cruzada na área e um segundo gol. Aí vem o grande erro para mim do Felipe Luiz. O Felipe Luiz fez o que todo treinador ou treinador inexperiente faz. Sai tirando jogador de construção para enfiar jogador de ataque. Sai tirando jogador de construção para enfiar com jogador de ataque. E aí, meu amigo e minha amiga, o resultado é ou Deus abençoa, ou Deus bota a mão lá e fala assim, faz esse gol, e aí tu vai ter um gol de zagueiro, sabe? O zagueiro que tá jogando de atacante vai fazer um gol e você vai dizer, viu, eu sou um gênio do futebol. Não, você não é um gênio, você é um burro que botou um zagueiro no ataque e deu sorte. Você é um burro com sorte. Tá? Se você algum dia, se a tua melhor estratégia de jogo for botar um zagueiro no ataque, você é um merda de um treinador, você é muito ruim. Você não sabe o que você tá fazendo e tá jogando com a sorte. Você tá falando assim, vou botar os caras mais altos que eu tenho do elenco na área e vou ficar chutando bola para dentro da área. É tudo que você conseguiu pensar. Então você é um técnico ruim. Por isso que eu disse que aí o Felipe Luiz, ele não botou zagueiro no ataque, mas saiu lançando o atacante e tirando os caras da construção. O time começou a ficar visivelmente desesperado, o treinador desespera junto. O treinador, quando ele começa a desenhar isso pro time, começa a botar atacante, tirar lateral, tirar a cara de construção, o time olha e fala assim, meu irmão, vambora, vai, acelera, toca em mim, vamos chutar, finaliza, corre com a bola para dentro do gol. E aí todo mundo afoba e você perde a única coisa que o Felipe Luiz tem de bom, que é a organização tática. O resto todo o Felipe vai ter. Essa experiência para ler o jogo, o time, o controle de grupo, tudo isso ele vai ter.
essa coragem de tirar o jogador que é mais amigo, isso tudo ele vai ter. Mas a única coisa que ele já tem hoje, que eu falo, cara, é visível que o Felipe já sabe fazer isso bem, é o controle tático da partida. E ele perde porque a inexperiência dele gritou e falou mais alto. Então eu te disse, tem uma coisa que o treinador erra, que é essa master aí de sair empilhando atacante, são duas chances, ou treinador burro e ruim, ou treinador inexperiente. E aí o Felipe Luiz senta na coletiva e a primeira coisa que ele fala é errei. Pronto, acabou. A dúvida do burro foi pro saco. A dúvida do burro acabou. Eu vejo no Felipe Luiz até o cara que sabe o erro. Ele olhou e falou, eu errei, a culpa é minha, e explicou, tá? Não é só aquela coisa do... Aquela falsa humildade que o cara senta e tenta trazer a culpa para ele, porque o jogo foi ruim, tal. Não, não foi isso. Não foi teatral. O Felipe Luiz realmente fez a leitura do jogo e ele sabe que ele que errou. E ele sentou e explicou por que ele errou. Ele fala, errei por isso, isso, isso e isso. E aí tranquilizou meu coração. Porque assim, eu preferia ter vencido, eu preferia estar com os 3 pontos, mas é a hora certa. É a hora certa para a gente debater, inclusive, se é ou não é bom priorizar o Campeonato Brasileiro. Porque isso não ia mais ser debatido, tá? Por mais que o Felipe Luiz tenha dito na coletiva que a gente não ia priorizar o Brasil. É mentira. O BAP falou claramente. Eu posso pegar e botar o corte aqui do BAP falando a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Eu posso te botar o corte aqui. Sacou? A gente não é enganado. A gente sabe que a prioridade é... E, Felipe, as tuas escolhas para o jogo de hoje também desenham, para o jogo de ontem também desenham claramente que a prioridade é o jogo contra o Grêmio. Se você tem Gerson, Wesley e Pulgar no banco, e você fala assim, não, mas eu consigo vencer o Central Córdoba, e aí tenho eles no domingo, tá? Porque você quer ter os caras inteiros no domingo. Senão você entrava com eles e falava, aí no domingo eu penso, no domingo eu vejo quem tá bem, e aí escalo de acordo com quem estiver bem fisicamente. Isso é claro que há uma preferência pelo Campeonato Brasileiro, uma escolha da diretoria, seguida pelo treinador. Eu tenho certeza que o BAP não entra no vestiário, Felipe. Tenho certeza absoluta que o BAP não entra no vestiário e fala, escala esse. Tenho certeza absoluta. Então você também está sendo conivente com ele. Se ele disse lá em cima que quem vai jogar a prioridade é o brasileiro e depois a Libertadores, e você faz esse tipo de escalação, que já tinha acontecido no primeiro jogo da Liberta, a gente começa a falar, ah, entendi. Então, sim, há uma escolha do Campeonato Brasileiro. Dito tudo isso, o erro é bom, é no momento certo, na hora certa, para se debater essa parada de prioridade. Eu acho que quem tem o elenco que o Flamengo tem, inclusive ontem tinha que vencer o Central Córdoba com aquele time, tirando o Everton Araújo, que eu acho um pouco abaixo do elenco, mas não foi uma merda também, tá? Não é para crucificar o Everton Araújo, ai, que pior jogador do mundo, tal. Não, ele só não é pro nível que a gente fala de tentar brigar num super mundial. E não é coerente que ele entre, sendo que o Alan vem jogando bem e vem sendo reserva. O Everton Araújo não vem jogando, no jogo de Libertadores tu bota o Everton Araújo. Aí não fez sentido. Era para ter entrado com o Alan e tal ali. Mas tirando tudo isso, dava para o Flamengo ter vencido o jogo de ontem. Então a gente não perdeu, nós não perdemos, porque poupamos. Esse discurso é falso, esse discurso é mentiroso, a gente não perdeu por isso, a gente perdeu porque o Felipe Luiz desesperou o time, porque cometemos alguns erros infantis durante o jogo que não podemos cometer e porque não conseguimos matar uma partida, porque não conseguimos fazer gol. Esses são os problemas que você, Felipe Luiz, precisa resolver. E você, torcedor do Flamengo, pode xingar o Felipe Luiz, pode fazer cobrança, pode bater nele, mas assim, para que ele melhore, para que ele evolua, para que ele saiba os erros dele. Mas assim, se começar com uma loucura de um treinador que tá, porra, desde o ano passado no Flamengo, e é a segunda derrota do cara, se começar a entrar numa loucura de que ele é ruim, que ele não presta, que tem que trocar aqui, com mais 2 derrotas ele tem que sair, cara, é para matar do coração, é para me enlouquecer, para me deixar com raiva. Pode bater nele, pode xingar, pode reclamar, mas para que ele melhore, tá? Para que ele melhore. E Filipinho, não desorganiza o time não, velho. Eu lembro claramente do seu mentor, o Jorge Jesus, na final de 2019, virando pro time e falando assim, olha, só tem uma forma da gente tentar virar esse jogo, que é a gente jogando o que a gente sabe. Mantenha a organização tática, porque se a gente desesperar e se lançar o ataque enlouquecidamente, a gente não vai virar o jogo. Se a gente tem alguma chance de virar, é respirando e continuando o nosso jogo. Se o Flamengo respira e continua o jogo dele, os erros técnicos não iam acontecer tanto quanto aconteceram e a gente virava aquela partida ontem, Filipinho. Então, ó, foi um revés, vai dar tudo certo, a gente vai classificar, a gente venceu uma fora, perdeu uma em casa, não é bom, o cenário não é legal, mas também não é o caos. Você gostou desse vídeo? Concorda comigo? Escreve aqui embaixo. Se você discorda também, diz o que você discorda, o que você não concorda comigo. Aproveita para se inscrever no canal do Felipe Fontoura e compartilhar esse vídeo com mais pessoas.
Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.